Paz, queridos, tudo bem com vocês? Vou falar de um tema muito interessante nesse dia, que é sobre 1 Coríntios capítulo 3, que vai narrar sobre um problema que existia na igreja de Corinto. E a ideia, a perspectiva que nós vamos falar aqui é acerca do entendimento de que a igreja somente é o templo do Espírito Santo, ou nós, como crentes individuais, também seríamos, sim, templo do Espírito Santo. Recentemente eu vi alguns vídeos na internet, até pregadores aqui na minha cidade, ministrando, falando que a igreja é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita dentro da igreja, e não dentro do crente individual, tá? E nós vamos falar sobre essa perspectiva na ideia de que Paulo está falando em Coríntios. Geralmente eles se baseiam nesse texto. No 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo tem um problema na igreja, que é acerca das divisões, das dissensões, das contendas, invejas que existiam lá dentro. Então Paulo, para confrontar e combater essas ideias, ele escreve no capítulo 3 aqui uma exortação a à igreja de Corinto. Por exemplo, no versículo 3 ele fala: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crentes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo continua a sua explicação, por exemplo, verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo começa a falar acerca da igreja como edifício, nesse capítulo 3 de Coríntios. E até que ele chega no verso 16. No verso 16 ele fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e sois vós é santo. Nesse verso 16, Paulo está falando assim claramente da igreja. E a exortação é acerca do problema. Se eles estão causando contendas, inimizades, problemas, invejas. E esses problemas, quando Paulo vai questioná-los e vai exortá-los, ele repreende eles e diz: ó, esse templo que vocês estão causando contendas, divisões e dissensões, é o templo de Deus. Deus edificou. E se vocês destruírem esse templo, Deus vai destruir vocês. Essa é a exortação, né? Paulo continua depois a ideia. Mas a ideia aqui, a exortação de Paulo, nesse capítulo 3, verso 16 principalmente, não só 16, mas a ideia é que ele apresenta o edifício, ele apresenta a igreja, ele apresenta a construção, e depois de apresentar a construção, ele exorta mais uma vez o povo acerca dos problemas que eles estavam causando na igreja, dos problemas que eles estavam trazendo, e a gente sabe, algumas referências bíblicas, o próprio Jesus vai dizer que o reino dividido por si mesmo não subsiste, né? Então Paulo, ele fala, a igreja é o templo, sim, de fato, vós, né, a igreja, sois o templo. Se alguém destruir esse templo, esse santuário de Deus, Deus irá destruir.